Olá, tudo bem? Meu nome é Luciana Pinto, sou terapeuta naturopata e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o valor da vida. E não podemos falar da valorização da vida sem falar de responsabilidade. Deus nos deu esse presente maravilhoso, a nossa vida. Então cabe a nós ser responsável por esse bem precioso. E uma das coisas muito importantes é nós percebermos a nossa própria vida, o nosso sentir, a nossa percepção, entender o que é bom para você, o que não é bom e ter o poder de escolher com responsabilidade tudo aquilo que vem para ser melhoria em sua vida. Às vezes as pessoas passam a vida toda sem ter essa percepção, sem entender o quanto é importante você se cuidar. Vou te dar um exemplo. Se, por exemplo, você souber que você tem pressão alta, qual é a sua responsabilidade? Evitar coisas salgadas. Então, são coisas simples que às vezes nós perdemos essa percepção, perdemos essa responsabilidade de se autocuidar. E na maioria das vezes, nós cuidamos de todo mundo, mas esquecemos da pessoa mais importante, que somos nós mesmos. Você é a pessoa mais importante no mundo para você. Então cabe a você se cuidar, cabe a você entender o que te faz bem, o que não te faz bem. E dentro dessa percepção do que você entende, do que não te faz bem, você escolher evitar essas coisas que não te faz bem. Se forem lugares que causam algum mal a você, alguma sensação ruim, você precisa evitar. Se são pessoas que às vezes te causam alguma angústia, te causa alguma dor e às vezes você acaba discutindo com essa pessoa, existe a distância saudável. Não é que você vai ficar de mal com todo mundo, mas você vai evitar situações que você sabe que você não vai ficar bem. E isso é para todas as coisas. Se você tem vício de alguma coisa, procure evitar tudo aquilo que vai te levar àquele vício. Seja amizade, seja ambiente, seja às vezes o nervosismo, porque a maioria das vezes quando a pessoa entra no vício, seja ele qual for, é por fuga. Às vezes é por uma grande decepção, às vezes é uma depressão, é uma tristeza, às vezes está perdido na própria vida por não ter essa percepção da autovalorização. Então as pessoas acabam entrando nesse vício e às vezes não procuram ajuda. Mas os órgãos, do governo, nós temos muitos órgãos que podem te ajudar também nessa parte emocional. Porque você também precisa trabalhar o emocional. Não é só o físico, não é só parar de usar determinada substância ou, de repente, um vício na comida. Não é só isso, você também precisa trabalhar a sua mente. Porque nós somos 4 corpos. Nós somos corpo mental, corpo emocional, você fala, Você tá ali pensando. Quando você pensa, você sente uma emoção. E temos o nosso corpo físico, que é onde quando você pensa, você sente o seu corpo, ele extravasa aquilo que você está pensando, sentindo. E o nosso corpo espiritual, independente de qualquer religião, você tem a sua conexão com Deus. Então, quando um desses corpos estão em desequilíbrio, pode ser que a pessoa venha entrar num vício, venha entrar em algo que desequilibra a vida dela. E às vezes sozinha ela não consegue sair disso. Então muitos procuram clínicas, outros procuram tratamento psicológico, neurológico, e está certíssimo. Precisamos sim ter essa responsabilidade de se autocuidar. E ainda tem outros que não conseguem buscar essa ajuda, mas nós temos um órgão muito importante que é o CVV, o Centro de Valorização à Vida. Ele é gratuito, você pode ligar 188, é gratuito. Existem pessoas ali capacitadas para ouvir às vezes o seu desabafo, porque às vezes a pessoa entra nesse vício, ela não tem coragem de falar com ninguém, da família nem amigos, porque se sente envergonhada. Só que não precisa ter vergonha. Um dos atos de coragem é você buscar ajuda. Por quê? Você precisa valorizar a sua vida. Essa é a sua responsabilidade. Isso é o que cabe a você e mais ninguém. Ninguém sabe o que você sente, ninguém sabe o que você está passando. Somente você.
Quando você desabafa com um amigo, a pessoa pode até dizer: nossa, imagino o que você está sentindo, mas ela não sabe, na essência, o que você pensa, o que você sente, o que você passa. Só você sabe. Então, comece a perceber as suas sensações, os seus pensamentos e procure ajuda. Procure perceber o que está te causando mal. Procure perceber tudo aquilo que não está nas suas mãos, que você possa solucionar, e procure ajuda. Entenda o quanto você é importante. Entenda que você tem esse poder de escolher se cuidar, se valorizar. E isso é um presente que Deus te deu. A sua valorização pela sua própria vida. Todos nós temos problemas, todos nós passamos por situações que às vezes não sabemos o que fazer. Então procure ajuda. Se permita a olhar para você, a entender que Deus te deu essa responsabilidade, mas que Ele não te abandonou. Ele está junto com você. Basta você ter essa sensibilidade de se permitir buscar uma ajuda. E se você não consegue ir num consultório buscar uma ajuda, de repente se internar numa clínica, ligue para o CVV, o Centro de Valorização à Vida, que é 188. A pessoa não vai te ver, ela vai te ouvir e pode te dar uma palavra de conforto. Porque às vezes é mesmo um grande desafio a pessoa se abrir, a pessoa falar das suas dores, falar às vezes alguma coisa do passado. É um grande desafio. Mas o mais importante é você entender que é um desafio, mas é possível você sair da onde você está. E tudo só depende de você. Só depende de você tomar essa responsabilidade em valorizar o bem mais precioso que você tem. Porque você estando bem, tudo ao seu redor fica bem. As pessoas que te amam vão ficar bem. E tudo vai fluir de uma forma mais leve. Por quê? Porque você está valorizando o bem precioso que você tem. Porque você é uma joia rara. Mas você precisa perceber isso e se valorizar a esse ponto, para que assim as pessoas também venham te valorizar. Porque se você não acredita no seu valor, quem que vai acreditar? Então o primeiro a te apoiar é você mesmo. O primeiro a ter esse amor por você é você mesmo. Não é à toa que Deus deixou o versículo: ama o próximo como a ti mesmo. Olha, ama o próximo como? O como já existe. Então, antes de você se doar inteiro para outra pessoa, você precisa se doar para você entender quão valoroso você é, você perceber as coisas que você gosta, perceber as coisas que você não gosta. Então, você precisa ter esse olhar de amor para depois amar o outro. Por quê? Porque você vai estar bem, você vai estar com o seu limite. Porque quando a pessoa não se valoriza, ela não tem limite. Ela se doa ao extremo e às vezes até adoece, porque nem tudo cabe a nós. Nem tudo nós temos que estar fazendo para o outro. Até porque quando você faz muito pelo outro, você acaba não permitindo o outro crescer. Então tudo precisa de um limite, tudo precisa de um equilíbrio. Como eu falei no início, é fácil? Não é fácil. Muitos falam: nossa, isso é muito difícil. Você está falando porque você já tem entendimento. Sim, hoje eu tenho entendimento, mas eu também busquei esse entendimento. E vou te dizer que não foi fácil. Foi um grande desafio, porque eu acreditei que era possível eu entender o meu valor, eu entender que eu podia me amar e que eu poderia sim valorizar a minha vida. Então isso é algo que você precisa começar a pensar. Quem no mundo me conhece mais do que eu mesmo? Ninguém. As pessoas podem falar: eu te conheço na palma da minha mão. Não conhece. Só você sabe os seus limites, as suas dores, as suas alegrias. Só você sabe aquilo que te faz bem, aquilo que não te faz bem. E tudo depende da sua percepção. De você começar a entender e ter esse contato de você para você mesmo. E não ter vergonha, às vezes, de falar. Se ainda não consegue buscar uma ajuda, ligue para o CVV, Centro de Valorização à Vida.
188, é gratuito e é 24 horas por dia. Então se permita a se valorizar, a se cuidar, para que assim tudo na sua vida venha se harmonizar. A sua mente venha se harmonizar, a sua emoção venha se harmonizar, o seu corpo venha se harmonizar, o seu espiritual com Deus venha se harmonizar. E você assim consiga perceber e ter qualidade na sua vida. Espero que essa reflexão venha de encontro ao seu coração e você, a partir de hoje, tome essa decisão, essa escolha de se valorizar, de entender que você é a pessoa mais importante no mundo para você mesmo.